Pessoal, dizem que a justiça é cega, mas no Brasil, ultimamente, ela não apenas enxerga muito bem, mas como parece ter uma mira a laser. Hoje, nós estamos vendo a concretização de um sonho, não de justiça, mas sim da vingança. A ordem de prisão contra Jair Bolsonaro não é apenas um ato jurídico, é o capítulo final de uma novela que vem sendo escrita há anos, onde os roteiristas decidiram que o vilão tem que ser preso, não importa a lei, se ela permite ou não. Pessoal, imagens falam mais do que palavras. E o mais curioso de tudo isso é que a tal geografia jurídica, você lembra? Há pouco tempo, o atual presidente foi solto e teve seus processos anulados, porque, segundo o STF, ele foi julgado no CEP errado. Curitiba não era o local correto. Foi um erro formal, pois corta para hoje. A mesma justiça que soltou um condenado por um erro de endereço, pois tanto na primeira quanto na segunda e até mesmo no STJ foi confirmado todas as condenações e também todas as provas. Então, que soltou esse condenado por um erro de endereço, agora inventa uma competência universal para prender o opositor, ignorando completamente os fatos ou quem deveria julgar. Bem-vindos ao canal Democracia Não é Relativa. E hoje nós vamos desmontar peça por peça de toda essa engenharia jurídica, ou melhor, o malabarismo usado para chegar a este momento. E se você acha que vale a pena para todos, sinto lhe informar, você está no país errado. Antes mesmo de nós entrarmos no juridiquês, vamos olhar para a narrativa. A grande mídia e a esquerda festiva estão em êxtase. Vão dizer que as instituições estão funcionando e que ninguém está acima da lei. Mas vamos ligar agora o nosso relativômetro. Quando militantes de esquerda invadiram ministérios no passado, queimaram pneus e depedraram patrimônio público, isto era chamado de uma manifestação democrática. Quando um político conservador faz uma reunião com embaixadores ou questiona o sistema, isto vira um atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Pessoal. Parece irônico, mas infelizmente é a nossa realidade. Perceberam a sutileza? O ato é o mesmo, ou até mesmo menor, mas a qualificação do crime muda dependendo de quem pratica. E é a relatividade moral aplicada ao Código Penal. E o que estamos vendo hoje não é apenas a prisão de um ex-presidente. É a mensagem clara de que no Brasil existe direito penal do inimigo. Para os amigos, o devido processo legal, amplo direito de defesa e até mesmo prescrição dos crimes. Para os inimigos, a prisão preventiva, o inquérito sem fim e condenações sem provas. Vamos falar sério agora. Juridicamente, o que sustenta essa prisão?
Vamos analisar os 3 pilares da areia que a sustentam. Primeiro lugar, a competência ou juiz natural. Primeiro, quem mandou prender pela Constituição? O ex-presidente sem mandato não tem foro privilegiado. Ele deveria estar sendo julgado na primeira instância pelo juiz natural do caso. Mas o STF, numa manobra que faria inveja a vários contorcionistas de circo, puxou para si essa prerrogativa. Eles criaram uma competência por atração, que não existe na lei e nem na nossa Constituição. Porque o medo da primeira instância, será porque lá as regras são mais rígidas e lá eles seguem a lei? Segundo, Fishing Expedition, também conhecido no Brasil como pesca probatória. Segundo ponto, e a mais famosa pescaria. Vocês viram como funcionou. Primeiro quebraram o sigilo bancário, não acharam nada. Aí foram para o sigilo telemático, também nada contundente. Aí foram para o cartão de vacina, para as joias, depois para a importunação de baleias. Isso no direito é chamado de Fishing Expedition. Você não tem um crime, mas você quer procurar o autor. Você escolhe o autor e fica jogando a rede até pescar qualquer coisa que possa parecer um crime. Se Bolsonaro atravessasse a rua fora da faixa, viraria um atentado ao trânsito nacional. Terceiro, o princípio da individualização. Estão tentando criar um conceito de autoria intelectual sem provas de comando. É a tese do domínio do fato que usaram no mensalão, mas agora turbinada. A diferença? No mensalão havia dinheiro, malas, saques. Aqui estamos discutindo minutas que nunca foram assinadas e reuniões que nunca viraram atos concretos. Estão criminalizando o pensamento ou a cogitação, algo que no direito penal brasileiro é abominado, pelo menos até ontem. E olha, num país onde sua liberdade depende da interpretação e da cabeça do juiz, a única coisa que você vê e que pode proteger de verdade são seus dados e seu patrimônio. Por isso, é importante hoje em dia navegar com proteção, se possível utilizando uma VPN de sua confiança e até mesmo com investimentos fora do Brasil, pois aqui está começando a ficar complicado. Agora, o ponto que dói na alma de qualquer pessoa honesta: a comparação. O atual presidente foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes diferentes que analisaram provas, documentos, delações e até mesmo devoluções de dinheiro por empresas. Qual foi o argumento para soltá-lo? O CEP de Curitiba não era competente. O STF disse que o processo deveria ocorrer em Brasília. E por esse erro burocrático, todo o processo foi anulado e, devido à idade avançada do nosso atual presidente, todo o processo acabou prescrito. Agora, eu pergunto a vocês que estão me assistindo: se o CEP importava tanto para soltar o Lula, por que o CEP não importa para prender Bolsonaro? Por que os atos de 8 de janeiro, ou das joias, ou das vacinas, não estão na primeira instância de Brasília ou em Guarulhos? Por que eles estão no colo de Alexandre de Moraes? A regra é: para a esquerda, busca-se nulidade técnica a todo custo, não vale as provas. Foi obtido assim ou assado. Para a direita, vale tudo. Vale prova ilícita, vale inquérito aberto de ofício, vale um juiz que ao mesmo tempo é vítima, investigador e julgador. Isso não é justiça, isso se chama seletividade penal. E por que agora? Porque hoje, sempre que você quer uma operação espetaculosa da Polícia Federal contra a oposição do atual governo, olhe para a economia.
Olhe para o Congresso. O governo atual está derretendo em popularidade. O déficit fiscal está explodindo. A inflação está nas alturas. O dólar está subindo. E o que eles precisam? Um boi de piranha. Precisam de um sangue na arena para a plateia esquecer que o pão está caro. E a prisão de Bolsonaro serve aos dois propósitos. Primeiro, neutralizar o maior líder da oposição para as próximas eleições, garantindo a perpetuação do atual governo no poder. E segundo, criar a narrativa de que eles salvaram a democracia, justificando todos os abusos que cometeram nos últimos 4 anos. O que está acontecendo hoje não é sobre você gostar ou não de Bolsonaro. Você pode odiá-lo, você pode achar que ele falou bobagem, e realmente ele falou muitas bobagens, mas isso nesse momento não importa. O que está em jogo é o precedente. Quando a justiça aceita prender alguém distorcendo a lei, criando competências que não existem, usando 2 pesos e 2 medidas, ele cria uma arma. E essa arma hoje está apontada para a direita. Mas amanhã ela pode apontar para qualquer um que ouse discordar do sistema. A democracia brasileira não está sendo salva. Ela está sendo relativizada, até não sobrar nada além da vontade de quem está com a caneta na mão. Se você concorda que a lei deve ser para todos e não apenas para os amigos do rei, compartilhe esse vídeo. Mostra a hipocrisia, eles querendo que você fique calado com medo. A nossa resposta é falar mais alto. Eu sou o Christian Yanovitch, você está no canal A Democracia Não é Relativa e nos vemos no próximo vídeo.